Boa noite. Hoje o tema da nossa aula vai ser o homem e a natureza, os limites de cada um. Inicialmente nós vamos falar sobre a apropriação da natureza por parte do homem. O nome apropriação em si já diz que, segundo o dicionário, a palavra apropriação, ela trata de quando a gente se apropria, a gente toma alguma coisa que não é nossa. E essa apropriação da natureza por homem, até pouco tempo atrás, não era uma coisa que era vista como relevante. Tinha alguns grupos que faziam manifestações, protestos para um determinado tema ambiental. Porém, não conseguia se ter como eu posso dizer, não conseguia se ter um grande êxito nessas iniciativas, porque a população não tinha essa consciência ambiental. O desenvolvimento industrial que ocorreu nos séculos XVIII e XIX na Europa e no século XX nas outras partes do mundo, ela, de uma certa forma, ela trouxe conforto para a população, porém também contribuiu para a devastação do meio ambiente. Pensou-se que os recursos naturais eles estavam à disposição do homem para serem gastos a seu bel prazer, e que a extinção de uma ou de outra espécie, animal ou vegetal, não faria falta nenhuma no universo, de milhões de espécies. Só que isso nós podemos ver atualmente que não é a realidade, porque a partir do momento que uma espécie é extinta do seu meio, vai se ocorrer determinadas transformações. E não demorou muito para que a natureza começasse a desenvolver de certa forma violenta toda essa agressão sofrida durante todo esse tempo. Nós vemos constantemente nos telejornais, jornais impressos e revistas na internet, algumas notícias que tratam de algumas catástrofes naturais. São questão do degelo dos polos, tem a questão que, à medida que o gelo dos polos eles vão derretendo, vai aumentando o nível dos oceanos, ocasionando, prejudicando em algumas formas a população ribeirinha que vive nessas áreas costeiras. Também tem a questão das altas temperaturas, que é a consequência do aquecimento global. E também a questão do consumo excessivo, da poluição e do crescimento da população mundial, que ameaçam a esgotar as reservas de água doce do mundo. Uma dessas consequências para a natureza em si, que a população está sendo prejudicada agora, é a questão do lixo, que é o que nós vamos tratar a partir de agora. O lixo é todo e qualquer resíduo sólido resultante das atividades humanas. No Brasil, o lixo é composto na sua maior parte por 60% de resto de alimentos. Esse desperdício poderia ser evitado com o uso de embalagens adequadas e melhor manuseio. O lixo pode ser classificado como domiciliar, comercial, hospitalar, industrial, e também tem o lixo orgânico e o lixo inorgânico. O lixo tóxico. O que vem a ser o lixo orgânico? É o resto de alimentos, folhas e sementes, papéis e madeira, entre outros. Já o lixo inorgânico pode ser recicláveis ou não, plásticos, metais e vidro. O lixo altamente tóxico são os nucleares e hospitalares, que eles contaminam o solo. O lixo deve ser tratado com maior prudência, pois compromete as reservas de recursos naturais, além de poluir e comprometer outros ambientes. Porém, muitas das vezes, esse lixo jogado em lugares a céu aberto, chamados lixões.
Já em outros, esses lixos são depositados nos lugares em aterros sanitários, onde são, como é que eu vou dizer, podemos dizer assim, tratado, que aí tem todo aquele cuidado que ameniza e não prejudica tanto o solo. Agora, a gente vamos tratar da poluição. Isso eu tenho que citar principalmente a cadeia alimentar, porque a questão da contaminação do meio ambiente vai interferir principalmente nas espécies, na fauna e na flora, principalmente. Como isso? Existem três tipos principais de poluição: a poluição do ar, a poluição do solo e a poluição das águas. A poluição do solo tida a parte. As principais são a questão dos lixões, que haveria de ter políticas públicas para poder evitar esse tipo de coisa, como a criação de aterros sanitários, e também a questão dos agrotóxicos que são lançados nos solos e acabam contaminando, interferindo em toda essa cadeia alimentar. A questão da poluição das águas, as principais causas são principalmente nos grandes centros urbanos que lançam esgoto a céu aberto, vai para o mar, acabam não tratando essa água, vai direto para os respiratórios das baleias, e enfim, vai criando até chegar no homem, e quem acaba se prejudicando sempre é o homem, né? Sempre é uma ação do homem. A questão da poluição da atmosfera, o principal efeito são a emissão de gases carbônicos que são lançados na atmosfera, saída de indústria, de automóveis também, que também teria que ter políticas públicas aí interferindo para poder a criação de filtros e tudo mais, para poder evitar ou diminuir. Existem já vários países que têm todo esse aparato para poder diminuir essa contaminação. Essa contaminação vai acarretar na questão da cadeia alimentar. Muitos peixes, por exemplo, um caso bem interessante é a questão no Japão. Teve uma cidade que há alguns anos atrás, não me recordo muito bem, nos anos 70, 80, foi lançada uma grande quantidade de mercúrio no mar e esses peixes acabaram se contaminando. E as populações ribeirinhas que ali próximo moravam acabaram sendo contaminados e surgiu uma série de doenças e que as pessoas não sabiam e que depois foram perceber que era a contaminação dali do mar. Então, tudo é só questão de políticas públicas. Existem algumas leis que já foram criadas para poder evitar e diminuir essa quantidade de poluição, de contaminação, principalmente, mas uma das principais medidas que o governo tem que tomar é a questão da educação ambiental, consciência ambiental que as pessoas têm que ter com relação ao planeta Terra. Eu não vou poder entrar muito nesses assuntos, mas agora eu vou dar continuidade à poluição visual e à poluição sonora. A poluição visual é o excesso de materiais, como outdoor, faixas, placas, que as empresas usam para divulgar seus trabalhos. Em grandes centros comerciais isso se torna um problema, porque há muita informação em um mesmo ambiente, o que força a vista e deixa as pessoas com cansaço visual. Agora eu vou falar um pouquinho da poluição sonora. A poluição sonora ocorre quando o ruído ultrapassa a quantidade de 50 decibéis. Isso começa a incomodar o ouvido humano. Aí o que acontece? As pessoas começam a sentir dor de cabeça, mal-estar, perda de atenção, concentração, cansaço, surdez, enfim. Dependendo da intensidade do ruído, causa vários problemas, tanto a curto quanto a longo prazo. Para evitar esses efeitos, há muitos locais o que a pessoa deve fazer é evitar locais que tenham muito barulho, evitar muita aglomeração de pessoas, porque a quantidade de muitas pessoas falando ao mesmo tempo dá um som muito alto, que nossos ouvidos não suportam. No dia a dia a gente não percebe, devido ao nosso costume de não reparar nisso, porque a poluição sonora não é uma poluição que a gente vê, é uma poluição que quem sente é a nossa audição. Então a gente vai sentir ela mais para frente, quando já começa a afetar a nossa parte de escuta. Bom, a Organização Mundial de Saúde
considera que o som deve permanecer em 50 decibéis para evitar danos à saúde humana. Acima disso, já prejudica bastante. É isso. Agora vamos falar sobre a poluição do solo e da água. Poluição da água e dos solos. A poluição da água, as principais causas que gera a poluição das águas são os esgotos das cidades, das grandes cidades, que vão para os rios ou para os oceanos, e também as indústrias, quando as indústrias muitas vezes os produtos despejam produtos químicos nos rios, e também o lixo das cidades, quando ele é colocado nos aterros sanitários e vai se acumulando e acaba chovendo, a água que se mistura com o lixo vai gerar o chorume, que é aquele líquido preto que acaba se infiltrando no solo, e isso vai acarretar também a poluição dos solos. E esse líquido, quando ele entra nos solos, ele vai chegar até o lençol freático. E o que é o lençol freático? São as águas subterrâneas, que muitas cidades utilizam esses lençóis freáticos para se abastecer, e também isso também acaba sendo poluído. E apenas 2,5% da água no planeta é de água doce, e sendo que 0,08% dessa água doce do planeta é acessível ao ser humano. E isso vai acarretar, essa poluição das águas, vai acarretar que para a fauna e a flora vai ser muito arriscado, porque vai afetar diretamente, e também as pessoas que moram próximos a rios que estão poluídos também vão ser muito afetados por essa água poluída. E a poluição dos solos, além do lixo que é colocado nesses depósitos, quando é colocado nesses aterros sanitários, eles vão poluir os solos. E também muitas vezes as pessoas pegam esse lixo e resolvem incinerar, e isso também não se deve ser feito, porque a fumaça vai poluir o ar, vai poluir a atmosfera. Mas também os agrotóxicos, que são utilizados nas indústrias, nas fazendas por aí, os agrotóxicos vão poluir muito os solos. E deixa eu ver. Os solos, eles são muito importantes porque ele é composto de ar, de água e de matéria orgânica e de minerais. Então, os seres humanos, eles tiram boa parte de sua alimentação dos solos. Então, se os solos estão poluídos, se estão com detritos, isso vai acarretar doenças para as populações mais próximas. Falar sobre o desmatamento. De todas as agressões à natureza, o desmatamento é o que chama mais atenção das políticas públicas, principalmente em relação à preservação das florestas. O desmatamento, ele causa a extinção de vários tipos de espécies e também causa o desequilíbrio ecológico. As autoridades estão procurando meios de preservação, principalmente em relação à Amazônia e à Mata Atlântica, que são as áreas mais desmatadas, principalmente pela indústria de madeiras, que desmatam diariamente várias quantidades de árvores, causando assim a extinção de várias espécies e a erosão do solo. Mas, porém, temos algumas organizações não governamentais, como o Greenpeace, que hoje mostram como ocorre o desmatamento que está ocorrendo em grande extensão, procurando fazer com que a população tenha conscientização e preserve mais a natureza.